Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição. Hoje a gente vai focar no conteúdo de quarta-feira, dia 18, que é da lição 12. Vamos mergulhar um pouco na perseguição que a Igreja Apostólica sofreu, né? Isso. E como esses eventos lá de trás, lá do livro de Atos, conversam com o que a gente pode pensar sobre os tempos finais. Tem paralelos bem interessantes. Verdade. O material descreve um cenário, assim, bem complicado, né? Os primeiros cristãos, eles não eram só impopulares. Não mesmo. Eram odiados, tanto pelos judeus, seus compatriotas, quanto pelos romanos. O paganismo se sentia ameaçado, né, com o avanço do evangelho. Exato. E tem aquela citação da Ellen White que o material traz que é bem forte. Ah, sim. Aquela que fala que os poderes da terra e do mal se mobilizaram contra Cristo na pessoa de seus seguidores. Essa mesma. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. Isso dá uma ideia da intensidade, né? Da hostilidade que eles enfrentavam. Muita hostilidade. E Atos 12, que o material destaca, é um exemplo claríssimo disso, né? Quase um prenúncio do que pode vir. Sem dúvida. A situação ali era, assim, desesperadora. Tiago, que era um líder importante, já tinha sido decapitado por Herodes. Pois é. E Pedro estava preso, acorrentado, esperando a execução, que era para ser no dia seguinte. O poder do Estado romano estava totalmente contra ele ali. Impressionante. Mas aí tem aquele detalhe que o estudo ressalta, que é fascinante, né? Na noite anterior à possível execução, naquela angústia toda, Pedro estava dormindo. Dormindo. É difícil de imaginar, né? E não era um cochilo, não. Estava dormindo tão profundamente que o anjo, quando chegou para libertá-lo, teve que, sacudir ele para acordar. Nossa! Isso mostra uma confiança, sabe? Uma paz que vai além da nossa lógica. Não dependia de saber se ia ser solto ou não, mas de uma entrega total, né? É uma paz que impressiona mesmo. E a libertação em si é quase cena de filme, né? Totalmente. O anjo guia, as correntes caem, o portão de ferro abre sozinho, ele passa pelos guardas. É um milagre muito claro. Sim, espetacular. Mas o que sempre me pega, e o material também comenta isso, é a reação dos outros crentes. Eles estavam lá, reunidos orando pela libertação de Pedro. Fervorosamente, né? Exato. Mas aí quando Pedro bate na porta, já liberto, eles custam a acreditar. Acham que é um espírito, um fantasma. Ficam totalmente surpresos. Pois é, essa reação de susto, quase de não crer na própria oração respondida, isso diz muito sobre nós, né? Sobre a nossa fé, às vezes. Verdade. E isso introduz uma dualidade que o material explora bem. Quer dizer, Pedro é liberto de forma milagrosa, mas Tiago não foi. Tiago morreu pela fé. É um ponto difícil, mas real. E o estudo argumenta que essa mesma dinâmica, sabe? Essa tensão entre Deus livrar e Deus permitir o martírio, isso vai acontecer de novo no fim dos tempos. Entendo. Não é uma fórmula única, então. Exato. Alguns fiéis podem ter livramentos incríveis, enquanto outros vão ser chamados a dar o testemunho final com a própria vida. Deus age de formas diferentes. Isso me lembra o próprio destino de Pedro que você mencionou. O material faz questão de pontuar isso, né? Que mesmo sendo liberto ali em Atos 12, Sim, já tinha falado para ele como ele morreria. exatamente. Lá em João 21, depois da ressurreição, Jesus fala para Pedro, né, sobre ele envelhecer, estender as mãos, ser levado por outros para onde ele não queria ir. Uma alusão clara à crucificação. Sim, que a tradição diz que foi como ele morreu. Ou seja, aquele livramento de Atos 12 foi um adiamento, talvez, mas não uma isenção do caminho do sacrifício que Jesus previu para ele. Serviu a um propósito naquele momento. Entendi, faz todo sentido. E o mais forte para mim é o que Jesus fala para Pedro logo depois de prever essa morte difícil. Ah, sim. São só duas palavras. Siga-me. Poderosíssimo. Dizer isso, logo depois de descrever a cruz que o esperava, nossa, isso dá uma outra dimensão porque é seguir a Cristo, né? Não é um convite para a vida fácil. De jeito nenhum. É um convite para uma fidelidade que não depende das circunstâncias, que persiste mesmo diante da morte. É uma entrega total. Total. Essa ordem de seguir, vindo logo após a previsão do martírio, transforma o segmento num compromisso radical, sabe? A segurança não está em não ter perigo,
mas em estar com aquele que você segue. O que nos leva àquela reflexão final que o material propõe, né? De forma indireta, mas é isso. Essa ordem de Jesus, siga-me, dita naquele contexto extremo. Como ela ecoa na gente hoje? Será que ela fortalece a nossa decisão de seguir, não importa o que a gente enfrente? Mesmo que o caminho tenha perdas ou ameace a nossa vida? É algo para a gente pensar, né? Com certeza. Uma pergunta para levar conosco. Exatamente. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo estudo. Até mais.